Olá, estamos aí voltando por mais uma videoaula aí para vocês, e nesse tema aí nós vamos estar trabalhando aí sobre o renascimento cultural e científico. Ok? Muito bem. Então, compreender o renascimento cultural e científico europeu como uma forma, como uma crítica ao mundo medieval. Então, o Renascimento foi um movimento artístico, cultural e científico que marcou a transposição da Idade Média para a Idade Moderna no início do século XV. Então, o movimento renascentista teve início na Itália, mas logo se espalhou por outros países aí da Europa. Portanto, o movimento renascentista representou uma grande mudança em diversas áreas do conhecimento. Então, o Renascimento não configurou uma ruptura radical entre a Idade Média e o período moderno. Ele apenas permitiu que surgissem outros estilos artísticos e correntes filosóficas. Então nós vamos ver dentro do Renascimento algumas características, e uma delas é o humanismo. Foi uma das características do Renascimento de maior destaque, pois essa teoria está relacionada com a compaixão, a generosidade e a preocupação em valorizar os atributos humanos. No entanto, o humanismo não significa opor o homem e nem medir forças entre eles, apenas valorizar as pessoas entre si, encontrando nelas virtudes e qualidades negadas pelo pensamento católico medieval. Uma outra característica é a questão do individualismo. Então, ou seja, o individualismo coloca o homem em posição central, pois essa teoria ela está relacionada com o conhecimento íntimo do ser humano, principalmente com base no princípio de que o direito individual está acima do direito coletivo. Uma outra característica é a questão do racionalismo. O racionalismo foi o que mais valorizou a razão humana, colocando a razão como base do conhecimento, pois ficou conhecido por desenvolver pensamentos divergentes com relação à cultura medieval, que tinha como base apenas a autoridade divina. E uma outra aí característica é o antropocentrismo, que foi uma das características mais marcantes do Renascimento, pois ela colocava o homem como centro do universo e a mais perfeita obra da criação da natureza, em detrimento do pensamento medieval, na qual a religião era praticamente o centro de tudo. Tivemos também o cientificismo, que entre as características do Renascimento, essa foi reconhecida por colocar a ciência em posição de superioridade com as demais formas de compreensão humana. Então, nesse período, muitas descobertas científicas se destacaram. Tivemos também o universalismo. O universalismo foi desenvolvido durante o início da educação renascentista, cujo período foi marcado pela expansão de escolas, faculdades e universidades. Assim, o conhecimento humano foi valorizado em diversas áreas do saber. E tivemos aí também a Antiguidade Clássica. Nesse período, o estudo da Antiguidade Clássica foi retomado para tentar romper
romper com as regras e os pensamentos da era medieval. Então, a invenção da imprensa foi um dos motivos que valorizou a antiguidade clássica. Portanto, nós tivemos dentro desse renascimento alguns destaques de alguns artistas, tanto na área da pintura, escultura, literatura e arquitetura. Mas eu vou deixar esses artistas que se destacaram para vocês fazerem pesquisa, seria interessante que vocês conhecerem esses artistas que acabaram transformando o mundo em uma nova forma de compreendê-lo, né? De sentir o homem como o centro de tudo. Ok? Até breve. Olá, seja bem-vindo para mais uma videoaula. Hoje nós vamos trabalhar um tema chamado Reforma Religiosa e Contra-Reforma. Ok? Eu trouxe aqui para ilustrar o nosso tema, essa Bíblia Sagrada aqui. Quando eu pego essa Bíblia Sagrada aqui, eu me lembro no Martim Lutero, lembro no João Calvino, no Henrique VIII, foram os líderes, né, reformadores a partir aí do século XVI. Então é um livro que vocês já conhecem, provavelmente vocês as utilizam quando vão para a igreja ou mesmo na própria casa aí, tá ok? Muito bem? Então vamos lá. Presta atenção. Você sabia que a Igreja Católica já foi muito maior e mais poderosa do que hoje? Pois é, ainda seria, se não fosse os processos de reforma e contra-reforma ocorridos durante e após o Renascimento. A reforma religiosa ele foi um movimento europeu de criação de novas igrejas e credos religiosos em oposição aos dogmas católicos. Portanto, por volta do século XV, com o desenvolvimento das grandes navegações e o renascimento comercial, começou a se estabelecer uma nova classe social, a burguesia, que se enriquecia nessas novas atividades. E ao se enriquecer, colocavam-se contra a Igreja Católica por vários motivos. Primeiro, pecado da usura. Para o catolicismo, o enriquecimento era pecado. Porém, a Igreja Católica se enriquecia cobrando indulgências, ou seja, doações como forma de se redimir dos pecados. O crescimento do pensamento científico e cultural que se desenvolvia, as sociedades europeias passaram a se relacionar com a ideia em Deus diferentemente, a discutir os fundamentos da própria fé, procurando novas formas de entender essa questão aí de fé e ser humano. A influência política da Igreja Católica dominou toda a Europa durante toda a Idade Média, tendo muita influência sobre a organização política e social das nações. Então, as reformas religiosas pretendiam alterar esse quadro. Então, vai estar surgindo, aí no século XVI, vários líderes religiosos combatendo essas ideias da Igreja Católica de dominar praticamente a sociedade e interpretar a própria realidade da sociedade europeia. Então nós vamos ver o Martim Lutero. Martim Lutero, no século XVI, ele vai desenvolver as 95 teses contra a Igreja Católica. E entre essas 95 teses, eu queria comentar duas mais importantes para o nosso conhecimento. Primeiro, ele vai condenar a prática das indulgências
e as indulgências eram uma das principais fontes de renda da Igreja Católica. Ele vai também combater a condenação da veneração de imagens e figuras sagradas que não fossem o próprio Deus. Portanto, a humanidade, para o Martinho Lutero, a humanidade deveria venerar apenas Deus. O próprio Papa, nesse momento, na concepção de Martinho Lutero, perdia seu caráter sagrado. Por isso, Martinho Lutero, ele foi convocado a se retratar perante a Igreja Católica, né, desmentindo suas teses. No entanto, ele se manteve firme e ajudou a disseminar o protestantismo pela Europa, ao demonstrar que era possível se opor ao poder papado. Tivemos também um outro líder religioso, que é o João Calvino, que vai, de uma certa forma, ter as suas próprias ideias em relação à tese da predestinação. Para o João Calvino, os homens já nasciam destinados a serem salvos ou não. Ou seja, eram escolhidos por Deus. Então, para João Calvino, o enriquecimento através do trabalho honesto e justo servia como prova desta predestinação. Ou seja, em outras palavras, não havia, para João Calvino, não havia o porquê pagar indulgência para a Igreja Católica. E assim as ideias de Calvino, em conjunto com outros teólogos, deram origem ao calvinismo. E vai surgir aí o anglicanismo. Também foi um movimento um pouco diferente das demais reformas religiosas, porque se tratava de um movimento dentro do Estado da Inglaterra. Então, no século XVI, aí, o Henrique VIII solicita a permissão do Papa para anular seu casamento, o pedido foi negado, e aí o Henrique VIII rompe com a Igreja Católica. Ele se alia à nobreza contra a própria Igreja Católica e começa a desapropriar, ou fazer a desapropriação das terras da Igreja Católica, passando para o Estado e para a nobreza. Portanto, a base teológica do anglicanismo ela é similar ao luteranismo e ao calvinismo, mas o fato de ser uma reforma patrocinada pelo Estado conferiu a esta corrente religiosa um grande poder. Mas a Igreja Católica não ia deixar quieto. A Igreja Católica estava preparando uma contra-reforma. É uma resposta que ela teria que dar a esses líderes religiosos. Portanto, como a história já mostrou, toda vez que ocorre uma disputa pelo poder, mesmo no campo religioso, raramente ele é desenvolvido de uma forma pacífica. Por isso, o movimento de reforma e contra-reforma vai gerar uma série de conflitos armados e massacres por toda a Europa, agravados a partir do momento em que a Igreja Católica resolve perseguir os reformistas, trazendo novamente novas formas de perseguições, trazendo aos tribunais eclesiásticos, que eles voltassem a perseguir hereges e infiéis, conforme as disputas que ocorriam por toda a Europa. Era uma forma que a Igreja tinha para demonstrar ainda que tinha um pouco de poder. Por isso, ela vai acabar, então, perseguindo esses religiosos, com a preocupação de perder o controle aí dos fiéis. Para encerrar, basta dizer que hoje, passados séculos desses eventos, ainda vemos efeitos distantes, diluídos na sociedade moderna, que ainda mantém a disputa pela hegemonia social e política até hoje. Aí está brevemente um pouquinho aí da reforma e contra-reforma